pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Nathan aqui da Decology e vamos lá, vamos para mais um vídeo. E hoje eu vou conversar com vocês sobre o segundo princípio de testes que rege o testador ágil, que eu acredito que vai ser de grande valia para a gente também. Então a gente viu a importância do primeiro princípio de testes ágeis, que é relacionados a prover feedback de forma contínua. E o segundo princípio que a gente vai ver hoje é a ideia de que um testador ágil, ele sempre entrega valor para o cliente. Então, se no primeiro princípio a gente sempre está se comunicando a fim de que consigamos dar feedbacks importantes relacionados à qualidade dos nossos produtos, o segundo, então, princípio é importante que nós possamos entregar o nosso software para os nossos clientes que tenha valor, tá bom? A própria palavra valor aqui, não vou fazer nesse vídeo, tá? Porque senão a gente levaria um bom tempo, mas eu posso trazer um vídeo para vocês só relacionado o que seria um valor. Eu tenho alguns questionamentos interessantes e eu acho que são, às vezes, persistentes demais por ser algo talvez abstrato ou focado somente em alguma coisa, tá bom? Mas a ideia, então, que nós como testadores ágeis, a nossa importância também é a gente entregar um valor para os nossos clientes. Porque no final das contas, gente, vamos lá, não importa a gente dar feedbacks e entregar um software que somente esteja funcionando, mas não resolva, por exemplo, uma dor do cliente. A gente fez os testes, a gente fez diversos tipos de testes, né? Seja manual, seja automatizado, em várias camadas, tudo funcionando, tudo bonitinho, mas no final não resolve o problema. Do que adianta nosso software? Não adianta de nada. E qualidade também é isso, né? Porque nós estamos aqui para resolver problemas. Nós estamos aqui para dar soluções para os nossos clientes. E o valor para os nossos clientes é isso. Eu tenho jeitos, eu tenho uma maneira, eu tenho uma solução que consiga ajudá-lo ali no seu problema no dia a dia. Então a ideia é que a gente possa entregar valor para os nossos clientes. Eu vou mostrar para vocês algumas frases aqui que elas são bem importantes e conseguem nortear muito esse senso que nós temos que ter de entregar valor para os nossos clientes, tá bom? A gente já começa assim, então. O desenvolvimento ágil consiste em entregar valor em pequenas versões que fornecem exatamente a funcionalidade que o cliente priorizou mais recentemente. Um testador geralmente reconhece o impacto na história, pois precisa considerar as repercussões dos testes. Aqui tem muita coisa recheada aqui, eu vou tirar alguns pontos que são interessantes, tá? Então, se nós estamos trabalhando dentro de um desenvolvimento ágil, significa que em tempos, em janelas ou em sprints, nós precisamos entregar pequenas versões do nosso software. E aqui é interessante, a gente não entrega somente pequenas versões por entregar. Não é só entregar uma pequena versão, mas entregar uma pequena versão que entregue valor para nossos clientes. Aquela versão que, embora ela não seja a versão completa dela, ela já vai entregar algo de valor para o nosso cliente conseguir performar, conseguir utilizar. E essa pequena versão já é uma demanda que ele tanto precisa. Porque não adianta nada, de novo, a gente priorizar uma coisa que para a gente faz sentido, mas para o cliente final, para o usuário final, por exemplo, cara, não faz. A gente desenvolveu uma nova funcionalidade, mas aquele que está usando em produção lá está quebrando. O que adianta? Não adianta de nada. Que valor a gente entrega? Que valor a gente entrega? É esse pensamento que muitas vezes tem que ter. Olha que interessante aqui. Se uma vez a gente entende que uma das importâncias nossas como testadores ágeis é a gente entregar valor, isso significa que em refinamentos, em planejamento de sprints, o nosso olhar também está para isso. Para quê? Para que a gente possa entender, gente, isso aqui, de fato, o nosso cliente precisa nesse momento de mais urgente, de mais prioritário. Então vamos trabalhar. Opa, pronto, não tinha muito pensado nisso. Tem outras coisas. Ou se a gente tiver informação, feedback do primeiro princípio, a gente olhou lá, viu algumas revisões, viu alguns comentários e viu que, cara, a maioria dos clientes está
indignada com uma funcionalidade ou com um problema que está acontecendo em produção, só que na realidade do dia a dia, do time de desenvolvimento, nós nem estamos vendo esse problema, estamos tocando outra coisa, a gente vai levando. Gente, assim, eu acho essa funcionalidade aí interessante, mas quando a gente olha para a produção, quando a gente olha os dados de produção, talvez ela não seja tão prioritária. Ou seja, a gente começa já a unir as coisas aqui, os princípios aqui. A gente começa a dar feedbacks para os nossos clientes, mas esses feedbacks estão muito relacionados também ao valor que nós estamos entregando do nosso software. Entende? Então a gente tem que estar muito focado nisso, do valor que nós estamos entregando para os nossos clientes, as prioridades que nós estamos dando para os nossos clientes. Ah, tá, mas isso aí eu acho que não é QA que faz, não. Aí tu vai querer ser um QA apenas que recebe uma coisa e faz, sem se importar com o seu cliente? Acho que essa não é a ideia. Eu acho que a gente perde de vista, de fato, o nosso papel como QA. A gente restringe muito o nosso papel como QA. É claro que existe um dono do produto, ele que vai trazer as demandas do negócio, mas isso não quer dizer que a gente não possa ser crítico em relação ao que nós estamos recebendo. Afinal, a gente também entende o nosso cliente final, nosso usuário final. Então a gente pode colocar os nossos inputs. É a gente que no final das contas vai bater o martelo? Não. Mas se a gente é um time, o nosso feedback, baseado no valor que nós estamos entregando, ele é importante também. Então a gente tem que ir lá, bater. Gente, valor. Ou até mesmo nas versões que nós estamos entregando. Será que essas versões que nós estamos entregando entregam algum valor de fato? Ou só entrega por entregar? Para dizer que a gente bateu a meta da sprint. Às vezes isso é muito importante, porque muitas vezes a gente está dentro de um processo, está aplicando um Scrum da vida, uma agilidade, etc. Mas no final nós não estamos entregando um valor. Estamos entregando qualquer coisa do software. Então isso não é bom. Beleza? Por quê? Por que isso é importante? Porque um testador, lá diz aqui na segunda parte, né? Um testador, gente, a gente sempre tem que reconhecer que impacto aquela user story ela está causando, por exemplo, nos testes. Que impacto aquela user story traz para o nosso cliente? Que impacto aquela user story vai trazer para o nosso trabalho? Porque sempre a gente está olhando muito mais além do que aquela user story. Se a gente está com uma viseira novamente, só olha aquela user story com apenas um documento que a gente tem que validar, a gente está muito preso ainda. A gente tem que extrapolar a user story, porque ela repercute em muitas áreas. Ela repercute ainda no nosso dia a dia, nas nossas atividades. Ela repercute em nossos usuários finais, pois precisa considerar as repercussões dos testes. Então a gente tem que estar olhando com carinho as nossas user stories e não apenas usá-la como uma fonte para escrever cenários. Muitas vezes é isso que acontece com a gente, tá? A gente pega uma user story, a gente não exercita o nosso pensamento crítico, a gente não quer saber tecnicamente como aquilo vai ser feito, a gente só quer pegar aquela user story, pegar os critérios de aceite, porque eles vão dar vida aos nossos casos de teste, nossos cenários. Aí esse é o nosso trabalho, né? Pegar a user story, escrever alguns cenários e executar. Que é isso? Isso é pop demais. Entende? Mas a gente tem um trabalho anterior a isso, de entender o valor daquela user story. Porque entendendo o valor daquela user story, do impacto que ela vai atrás, a gente vai entender aonde esse impacto vai respingar. Em que ponto? Sai na minha atividade, no desenvolvimento, no cliente, no usuário final. Entende? Então a gente tem que ter isso aí em mente. Tá bom? O que mais aqui, ó? Os testadores ágeis mantêm o foco na visão geral. De novo, big picture, gente, tá? Nós temos que olhar o nosso produto com big picture, ou seja, de forma holística. Se a gente só se prende à interface, ou se a gente só se prende a uma funcionalidade específica, a gente está perdendo de vista todo o nosso produto. A gente tem que pensar de forma holística em nossos produtos. Podemos entregar a funcionalidade mais crítica nessa interação e adicionar outras posteriormente. Então, isso que é interessante, né? Então a gente vai começando a entender. Como a gente entende todo o produto, a gente pode entender, gente, vamos entregar primeiro essa aqui mais crítica, depois a gente vai adicionando as outras. Ou seja, a gente influenciando ali as nossas entregas também. De novo, a gente não bate o martelo, mas a gente dá feedbacks, a gente comunica, a gente fala, a gente alinha, a gente dá sugestões, a gente argumenta, a fim de que
isso leva em consideração também a nossa voz, tá? Se permitirmos que novos recursos sejam incluídos sem planejamento prévio, corremos o risco de não entregar nada no prazo. Cara, isso aqui é muito, muito, muito interessante, porque isso acontece muito. Muitas vezes a gente sabe que está atolado de coisas, está lá sufocado, não pode entrar mais nada, aí a gente quer, porque quer, o time quer, porque quer. Chegou uma demanda nova, não, vamos desenvolver essa nova user story aqui. Mas peraí, pô, a gente refinou essa user story, a gente planejou essa user story, porque isso que está entrando novo pode impactar toda a sprint, pô. Mas a gente que é uma nova user story, a gente desconhece, a gente não sentou para ver como que tecnicamente nós vamos tentar resolvê-lo, ou se é possível, ou se não é. Aí pode atrapalhar o andamento da sprint todinha. Mas uma vez que a gente for calado, já era. Já era. Mas a gente tem que começar a entender que a nossa atuação como QAs, ela não é somente escrever execução, gente. Escrever execução, escrever execução. É muito mais que isso. A gente está fazendo o time movimentar também nesse sentido. Porque tudo isso impacta a qualidade. Se a gente entra uma user story sem planejamento, sem nada, significa que nós vamos fazer tudo na corrida. Será que a gente vai ter tempo de analisar essa story? Será que a gente vai ter tempo de criticar essa story? Será que a gente vai ter tempo de entender tecnicamente como é essa story? De fato extrair tudo que tem da user story? Porque tudo isso aqui, ó, impacta onde? Na forma como nós vamos escrever nossos testes, vamos executar esses testes, os tipos de testes que nós vamos fazer. Ou seja, tudo que vai fazer com que a gente valide da melhor maneira aquela user story. Mas se tudo sem planejamento, corre-se o risco de nós atrapalharmos a nossa sprint e ainda atrapalharmos a qualidade do que nós estamos entregando. Então é importante que a gente tenha uma visão geral, porque essa visão geral do que está acontecendo, ó, consegue fazer com que a gente seja crítico em coisas que estão entrando, em coisas que não foram planejadas, em coisas que não foram priorizadas, em coisas que não são prioridades. Entende? E ela vai continuar aqui, ó. Se ficarmos muito presos a casos extremos e deixarmos de lado a funcionalidade principal no caminho ideal, não integraremos o valor que o negócio precisa. Às vezes também é isso. Às vezes a gente fica preso nos casos muito edge cases, né? Muitos extremos, muitos limites, ao invés de a gente focar de fato naquela funcionalidade, de entregar o valor daquela funcionalidade para o nosso cliente. Depois a gente vai trabalhando. É claro que a gente vai minimizar os riscos, é claro que nós não queremos entregar um software com bug, mas se a gente quer entregar aquela funcionalidade na perfeição, cobrindo todos os casos extremos e etc., a gente esquece a própria funcionalidade em si, a principal, que está ali executando e que de fato vai resolver o problema do nosso usuário. Aí a gente foca muito nos extremos, aí esquece do principal. Aí esquece, a gente não entrega ou entrega um problema que talvez o valor do negócio não precisa naquele momento. Tudo é a parte de alinhamento, gente. A gente vai entregar essa funcionalidade. A gente sabe que tem vários extremos, mas vamos focar na funcionalidade em si, principal, porque ela que vai entregar um valor. A gente vai mitigar os riscos aqui. Depois a gente vai incrementando. Pequenas versões, lembra? Pequenas versões que entregam o valor. Aí é claro que pode ter produtos que esses edge cases sejam o principal, o fluxo principal. Então você tem que trabalhar onde? Nesses edge cases. Percebe a importância? Então tudo tem a ver com o contexto e realidade do seu projeto, de entender qual é a função principal. Pode ser que seja esses edge cases, pode ser que não, pode ser que seja os dois. Tudo é a priorização do que de fato entrega valor daquela funcionalidade, tá, gente? Ó, pessoas de negócios e pessoas de software geralmente falam línguas diferentes. Cara, pessoas vão falar língua diferente. Não tem. Pessoas vão falar língua diferente. A ideia é que a gente cada vez mais diminua essa diferença. Nós, como QAs, podemos ser esse elo que vai diminuir essa linguagem. Elas precisam encontrar um terreno comum para trabalharem juntas com sucesso. Os testadores podem ajudá-las a desenvolver uma linguagem compartilhada, um dialeto de projeto ou um jargão da equipe. Então a ideia é essa. As pessoas vão trabalhar diferentes. A gente está olhando o produto como um todo. Aquilo que está entregando valor. Pessoas falando aqui, falando aqui, falando aqui, falando aqui, falando aqui, falando aqui. Às vezes falando diferente, falando a mesma coisa, ou falando a mesma coisa, só que de jeito ou coisas diferentes. Peraí, gente. Vamos sentar e vamos ver como que a gente pode
conversar juntos, para nós não termos esse ruído de comunicação. Vamos trazer aqui para a mesa, vamos criar um jargão do time, um dialeto, uma linguagem que constantemente nós conseguimos nos ajudar. Talvez isso seja importante. Então, por isso a importância de nós criar a gente conseguir olhar o produto como um todo, porque a gente vai conseguir entender o negócio, vamos conseguir entender alguém mais técnico, vamos conseguir entender os nossos clientes, vamos conseguir entender essas linguagens, a gente absorve essas linguagens e consegue comunicar. Às vezes o PO fala de um jeito, a gente vai pegar e traduzir para um dev. Às vezes o dev vai falar de um jeito, a gente vai pegar e traduzir para um PO. Aí nesse exercício, a gente vai entender, o PO vai entendendo, putz, eu acho que talvez o dev entenda melhor desse jeito. Aí o dev, com o tempo, vai entendendo, talvez o PO entenda desse jeito aqui, porque não é muito técnico ou não. Aí, ou seja, esse exercício faz com que o time cada vez mais se direcione, funile para uma linguagem que o time consiga se entender. Normalmente em times mais novos, isso acontece, mas times que constantemente vão rodando, e a gente como que vai ajudando o time nessas ligas, o time vai criando sua própria comunicação, e o time vai entendendo. Por isso que muitas vezes alguém que cai novo nesse time, é difícil, né? Porque o time já está rodando um bom tempo e tem a sua própria comunicação, e a pessoa tem que ir se acostumando, né, com a linguagem do time, o jeito que o time trabalha, o jeito que o time performa, o jeito que o time fala sobre o negócio ou fala de algo técnico. Então a gente vai entendendo essa atmosfera do time. Então é importante a gente dar essa liga para o nosso time, né? Aqui é interessante, ó, quando um testador ágil suspeita de uma suposição oculta ou de um requisito mal interpretado, ele promove uma conversa entre o cliente e o desenvolvedor. Se pessoas em prédios ou continentes diferentes precisarem se comunicar, elas buscam maneiras criativas de substituir as conversas presenciais em tempo real. Isso aqui é muito interessante, gente. A gente, quando a gente está, por exemplo, validando uma user story, entendendo uma user story, analisando uma user story, a gente acaba entendendo que, peraí, ele chegou a essa conclusão, a essa regra de negócio, porque ele está pressupondo que o nosso software funciona desse jeito. Mas ele está pressupondo errado. Porque pelo que eu entendo, pelo que eu vi, pelo que eu já testei, funciona de outro jeito. E se a gente seguir essa linha, não vai dar certo, o que ele está propondo agora de novo. Ou seja, a gente consegue olhar para uma user story agora e entender que certas conclusões, certas regras de negócio podem ter sido originadas de um entendimento errado de como o nosso software funciona. Ou vice-versa também. Um dev, por exemplo, está lá programando, está fazendo seu código, e a gente está fazendo o pair com ele, ele está explicando como que está fazendo, e a gente pode entender assim, peraí, mas ele está fazendo isso, vai fazer chamada no banco desse serviço, mas a user story disse outra coisa. E talvez ele esteja interpretando errado. A gente vai lá, faz perguntas com o dev vai lá e responde, aí a gente entende, putz, ele está com alguma suposição errada aqui, não é isso, não é isso que a user story quer, não é isso que o nosso produto quer entregar de valor. A gente vai lá e ajuda. Então a gente tem essa habilidade, a gente consegue entender essas suposições que talvez não estejam tão claras, as ambiguidades que talvez não estejam tão claras. Aí o que a gente faz? A gente guarda pra gente? Não. Ou a gente espera lá no final para testar e abrir bug? Não. Essa não é a ideia. A gente já chama os envolvidos. Gente, vamos conversar porque eu acredito que está tendo uma má interpretação aqui. A gente vai sentar junto, aí a gente consegue colocar todo mundo na mesma página. Ou seja, a gente tem que buscar maneiras de que a gente possa se comunicar com o nosso time, gente. Maneiras que a gente possa trazer o time para uma conversa que no final a gente vai entregar esse valor. Agora, se cada um entende de jeito, tem a sua linguagem diferente e tem suas suposições diferentes, o que isso vai acontecer no final? Cada um vai entregar o valor que entende, não o valor de fato que os nossos clientes precisam. Então a gente, como que a gente pode sentar junto com todo mundo e entender, cara, vamos lá, vamos entender, vamos conversar e vamos alinhar aqui as demandas, né? Acho também interessante. Então percebam, gente, percebam a importância de a gente entregar valor. Só que, o que eu acho bonito aqui desse princípio de teste? Porque para entregar valor, gente, a gente precisa de fato mergulhar em nosso produto. Não só em um nível de negócio, mas em um nível técnico também. Porque se a gente vai entregar valor para os nossos clientes, a gente precisa estar correndo aqui, no nosso sangue aqui,
de fato, o business, né, do nosso produto. O que a gente quer resolver para os nossos clientes? Como a gente está resolvendo? Porque a gente tem os negócios na nossa mente, o negócio, regras de negócio, beleza? Mas como que a gente está entregando? Ou seja, tecnicamente, será que a gente está entregando a melhor solução? Será que o jeito que nós estamos entregando está impactando os nossos clientes ou não? Então, existe a ideia de que um testador ágil entrega valor, e isso é importante. Mas para que a gente possa entregar valor, a gente precisa ter um time que entenda esse valor. Então, a gente vai precisar ajudar POs, a gente vai precisar ajudar devs, a gente vai precisar ajudar DevOps, arquitetos, qualquer pessoa a entender o valor que nós estamos entregando nessas pequenas versões, em cada sprint que a gente roda. Entende? Agora, se a gente não tiver uma visão geral do nosso produto, alguma coisa vai ser perdida ou a gente não vai conseguir se comunicar como deveria se comunicar com algum tipo de pessoa, ou seja, algum tipo de papel dentro do nosso time, né? Talvez a gente não vai conseguir alcançar um desenvolvedor quando falar de algo tecnicamente, entende? Essa é a importância. Então perceba, a gente tem que estar preocupado em entregar valor. Isso vai impactar nas nossas atividades durante as validações, isso vai impactar as nossas atividades como que na hora de um refinamento, na hora de um planejamento, porque a gente está pensando aonde? No objetivo da sprint. Mas o objetivo da sprint no final tem que entregar algo que entregue valor para o nosso cliente. Agora, se a gente montou uma sprint e não está entregando valor nenhum, opa, gente, vamos dar um passo atrás? Vamos pensar um pouco mais? Nem falamos, nem escrevemos teste nenhum, gente. Mas nós pensamos em tudo isso. Porque tudo isso vai impactar no nosso trabalho. E muito mais vai impactar no nosso cliente final. Então, pense assim. Será se dentro de planejamentos, refinamentos, eu dou importância para isso? Ou eu apenas quero receber mais story e pegá-la, ficar no meu mundinho, me isolar no meu mundinho, escrever meus cenários e acabou? Ou estou levantando pontos importantes sobre prioridade, sobre o que nós estamos entregando, do valor que nós estamos entregando, ou questionando o valor que nós estamos dando para as coisas que nós estamos desenvolvendo? Entende? Porque isso é muito importante. Então, se você é um testador ágil, a sua preocupação também é na entrega que você faz. E essa entrega, ela vai puxar de você, vai tentar extrair de você a importância de que você olhe o seu produto de forma bem holística, para que você possa olhar tudo que está acontecendo. Beleza, de fato nós estamos entregando um valor para os nossos clientes. Então, sejam que constantemente olhe para as suas entregas, não somente para os testes que você quer fazer, mas você faz esses testes porque você, no final das contas, está entregando algo de valor para o seu cliente. Não deixa de sair daqui, não sai daqui sem curtir esse vídeo, sem compartilhar esse vídeo, e escreva algum comentário aqui sobre alguma história, sobre se faz sentido ou se não faz, se discorda, porque eu acredito que isso é um princípio bem importante, porque dá uma essência pra gente que muitas vezes a gente não para pra pensar, que é a gente começar a pensar em nível estratégico de forma organizacional. E isso tem um valor tremendo para a sua carreira como QA. Então, não deixe de comentar, curtir e compartilhar, ativar as notificações também aqui para você receber sempre quando um novo vídeo estiver sendo lançado. E sempre vem comigo nessa jornada sobre os 10 princípios de testadores ágeis. E vejo você no próximo vídeo.